Senhores, o confronto dos irmãos Shirva contra Megicula finalmente começará como predestinado por Haru Senpai em vídeos anteriores. Hello Clovers! Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos Cloverjins, a mais um vídeo da Black Clover e o capítulo de número 302, onde ele falou o que eu achei, como foi e o que eu gostei, porque não tem como, galera, eu tô muito animado. Estamos falando da chegada de Nozero, o irmão mais velho primogênito da família Shirva. E sério, era algo que eu tava esperando, era algo que eu tava esperançoso, e com isso eu já reafirmo algo, tendo confirmado uma especulação que eu havia falado em vídeos anteriores, tendo acontecido no capítulo 302. O Nozero chegou, beleza, vai ser a luta contra a Megicula. Depois disso, se prepara, porque o Lucifero vai voltar e ainda vai usar, digamos que, da Megicula como um portal para que ele possa surgir. Aguardo o que eu tô falando, aquele demônio do Dante, ou melhor, do Dante, ele não foi derrotado tão facilmente, ele deve ter sobrevivido. Não é à toa que quando o Dante da Tríade Negra diz que ele não consegue se comunicar com o Lucifero, eu acredito que não foi só por conta do Magna. Deve ter mais algum motivo que ocasionou no fato do demônio não querer falar. Ele deve estar pensando em algo. Então reafirmei algo já aqui, tendo cumprido a especulação que a gente tinha falado lá do Nozero tendo acontecido aqui. Então confia no Haru Senpai e bora falar agora do Nozero e do capítulo de número 302. Não tem como, galerinha, eu acho que foi um capítulo perfeito, por conta de que a gente viu que o nosso querido Gadia está no estágio de vida modo temporário, que nem o Bruno Bucciarati de Jojo Parte 5, ele morreu, mas passa bem, pode ainda aguentar até o final da luta, e tendo concluído essa luta, daí ele vai bater as botas, dar um beijinho se duvidar lá na Aranopetica, e daí vai com Deus, né, daí ele fez tudo o que ele podia. E é interessante isso, galera, por conta de que ele vê com o peitão rasgado como tá, ele já sabe, não tem mais como ele sobreviver. Ele reconhece mais do que ninguém as propriedades do corpo e a força vital dele se esvaindo. Então com isso ele sabe que ele tá esgotado, mas ele ainda tem energia pra fazer com que a Noelle chegue até a Megicula e faça o ataque final da Sand Stage. Então com isso a gente vê que tanto Gadia como o Uruk, que chegou nesse capítulo mais recente, serão os peões para levar a rainha do nosso querido reino de Clover até a direção de Megicula. E com isso é interessante, porque muitos pensam, Haru, mas então com esse capítulo você acredita que o Asta com a espada anti-magia é mais rápido que o Uruk no modo veloz elétrico, na armadura de eletricidade? Eu acredito que é um ponto que a gente pode conversar e que sim, possivelmente o Asta pode ser mais rápido, possivelmente. Mas eu acredito que o Uruk, ele só não é mais rápido porque ele chegou depois a ordens de Nahato. Ou seja, o Asta já foi na direção de Noelle quando ele deve ter sentido algo. E acontece que com isso, o Uruk iria com o Nahato em direção à região onde estava o Yami. Mas pelo Nahato ver que a Megicula pode ter surgido, ocorre que ele mandou o Uruk também ir como apoio para ajudar o Asta, que ainda está sem o modo união. Relembrando, é especulação, mas se for seguir o básico, sendo que ambos estavam juntos, sim, o Asta é mais rápido que o Uruk na modo espada anti-magia. Pelo menos é o que eu acredito, gente. Mas lembrando, pode ter tido uma divergência, o Asta chegou antes cortando o caminho, e acontece que o Uruk levou o geral para a direção do Yami e depois foi até o lado do Asta, o que mostraria que ele é mais rápido porque ele tem o elemento da eletricidade, a magia de raio, que é a magia da velocidade da luz, se usada ao seu bem prazer, com muito desenvolvimento, com muita técnica e refinamento, não é, gente? Então o Uruk seria mais rápido, obviamente, que o Asta. Mas acredito que era esse já o primeiro tópico que a gente tinha que conversar. Então o Asta chegou mais rápido porque ele já foi em direção quando ele deve ter pressentido a Megicula ou por querer ajudar a Noelle. E acontece que o Uruk chegou depois por ordens do Nahato, possivelmente. Mas isso é especulação, né, galera? Mas se for seguir o básico, sim, o Asta foi mais rápido que o Uruk, sendo que ambos estavam no mesmo local e estavam indo rumo ao Yami. Mas acredito que agora, falando do ponto principal aqui, a gente falou da grande parte, a gente viu que o Uruk tá sendo o peão de frente junto do Gadia, Noelle tá chegando, acontece que Riri e Charlotte estão sendo o counter da Megicula, e quando a Noelle chega na direção da Megicula no Sand Stage, acontece que é muito fraco, ainda é algo que é muito simples perante o poder da Megicula e da sua barreira de maldições. Com isso, a Noelle não vai conseguir conter, ela tá mais se ferindo do que ferindo. E a gente vê que nesse momento tá no final do capítulo, e quem chega? Nosso querido Nozero Senpai. Ele chegou com o pássaro de Mercúrio e com a gaiola de Mercúrio. É interessante porque nesse momento a gente vê a propriedade da magia de Mercúrio ser muito apelosa, porque ao mesmo modo que estava curando as feridas da Noelle, estava cauterando a Megicula, e a gente vê uma fala épica. Eu esperei por muito tempo
Como você tem a coragem de ficar em frente ao membro da minha família mais uma vez? Finalmente chegou o momento que eu irei destruir sua raça, Megícula. Concluindo o capítulo de um jeito que a gente fica épico, fica perplexo, fica hypando, criando expectativa pro próximo capítulo, aonde a gente continua aqui no vídeo alguns segmentos do capítulo mais recente, do capítulo de número 302, que deveria ser conhecido como a chegada de alguém muito esperado. Nozero Shirva chega para concluir a luta dos Kyodais contra a Akuma Megícula. Continuando o segmento aqui do vídeo, onde a gente continua abordando uma impressão geral mais do capítulo, tendo falado praticamente de tudo que foi relevante, a gente tem que elogiar o Tabata Sensei, cara, o traço dele nesse painel, o traço dele nesse aqui, e nesse então, o cara é um sabichão, sério, o Tabata é um gênio, eu amo a forma que o traço dele, o design e o desenho fica no painel. Digamos que o background também das técnicas, os portais se abrindo, as runas de Hurt, ao modo que o Gadia e o Uruk estavam com uma fisionomia, né, digamos que de quem ia limpar aquele campo de batalha. Não tem como, tem que ser exaltado, tá muito épico isso aqui, eu quero logo o anime de volta. Mas, por todo caso, tem que ser abordado, gente, algo que eu gostei bastante, algo que eu gostei pra caramba, que foi a questão, né, digamos que, da soldados demonizados lá da Megícula. Isso tem que ser abordado. Ela tem, digamos que em modos, a propriedade da magia que pertencia à nossa querida lá Axar Shirva, ao modo que ele também utiliza da magia, né, da Vanica. Então podemos dizer que são praticamente soldados de Mercúrio com sangue, versão demoníacas, antigos humanos. Para você pensar, ela conseguiu, através da maldição que ela colocou no corpo dessas grandes magas, ela conseguiu ter um pouco da propriedade mágica. Mano, a Megícula é fenomenal. Eu arrisco dizer que ela é o grande boss realmente. Por mais que o Lucifero seja, né, digamos que em suma o boss realmente, a gente pode dizer que ela que pertence, tem realmente a hype, digamos que o calafrio de ser o grande boss do trio dos demônios grandes. Porque a gente viu e ela proporcionou uma luta muito épica. Tudo bem, o Lucifero pode ser muito poderoso, como Zegord foi, como ela, ou o demônio lá do nosso querido Zenon. Mas, mano, eu quero que você pense, a narrativa de Black Clover, desde o início, tá sendo muito bem desenvolvida a Megícula. Então, por mais que depois aconteça uma catástrofe, ou depois o demônio do Zenon se liberte, ou o demônio, né, do Dante, do Lucifero, eu acho que a Megícula foi realmente a grande cartada na manga. Ela é aquele demônio assustador, é aquele que teve bem desenvolvimento, e é aquele que tem um poder apelão. Eu posso dizer que rivaliza e é superior agora ao Zegord, que era aquele que possuía a magia das palavras. Vê o quão épico a Megícula é. E o mais interessante é que, mais uma vez, o Nozero é o counter de demônio. Lembra do Patori versão demoníaca? O Nozero fez um counter, uma zona que segurou ele por alguns segundos. E ver agora a Megícula se ferindo com a propriedade da magia de Mercúrio é muito épica, gente. Então, sério, imagine, o Nozero é aquele personagem que não pode ser subestimado e sim superestimado. Por conta de que eu quero que você tenha noção que provavelmente ele tem um poder abismal, fenomenal, que a gente não conhece ainda. Porque lembra, o Yami é super mega poderoso, mas se eu não me engano, numa escala de poder no arco dos elfos, o Yami mesmo admite que talvez o Nozero estivesse à frente dele. Então se ligue só, pode ser que o Nozero seja mais forte que o Yami, possua um poder que a gente desconhece. Pode ser algo que rivalize e só perca um pouco por modo união do Asta, que é o poder mais poderoso de Black Clover, obviamente, que é anti-magia. Então, sério, não tem como, gente. Eu tô criando expectativa porque, sério, vai ser fenomenal. Ver a fisionomia de pânico começando a instaurar na Megícula com a chegada desprezível no olhar do Nozero é épico. Então, é expectativa criada que o próximo capítulo vai ser muito hype, muito emocionante e muito surreal. Sem dúvidas, um ótimo capítulo para criar expectativa para o próximo. A chegada do Nozero era algo esperado para quem vê os vídeos de Haru Senpai, e com isso você já tem noção que provavelmente a gente verá o confronto, a luta da vingança da família Shirva contra a nossa querida Megícula. Nozero será o counter perfeito para Megícula, e assim numa brecha Noelle usará do Same Stage para acertar possivelmente o coração da demônia, ou talvez o coração da Vanica. Mas se ela acertar o coração da Vanica, daí ferrou tudo, né? Porque daí a Vanica se foi e daí a Megícula tá sendo mais manifestada. Então ela tem que acertar o coração da Megícula, não da Vanica. Temos que lembrar disso. Mas enfim, é interessante, galera, porque eu acho que
que ainda um dos receptáculos vai ser morto. Não acredito que vai ser a Danopitica, então provavelmente vai ser a Vanica, o que vai dar um power-up pra nossa querida Megícula, mas ainda assim a Megícula vai perder a batalha para que o Lutifero depois surja no final. Mas até então vamos criar expectativa e uma coisa é certa, guys, a gente tem que conversar sobre isso, que eu tô esperando, eu acho que vai ser muito da hora, que é quando o autor vai explorar o lado do Yami em direção a Arahato e Morris, e os outros lados Black Clover com a chegada dos Touros Negros. Eu acredito que como esse lado vai estar, digamos, seguro agora com a chegada do No Zero, nenhum touro negro vai chegar ali. Mas com isso, os touros negros irão a outro local. E com isso vai ser o local de alguém que os desprezou na direção do Naruto. Com isso, a gente vai ver eles ajudando como tentando salvar o Yami, que é o objetivo dos touros negros. Mas, com isso em questão, a gente tem que também ter noção o que a gente pode esperar, por conta de que isso é o que a gente já tá esperando mais pra frente, mas provavelmente não vai aparecer no próximo capítulo, não é mesmo? Porque esse capítulo foi um capítulo muito bom, mostrando a Charity sendo counter, o Riddle se inspirando e fazendo os guerreiros de Valhalla, e acontece que o Asta tá perplexo por ver tamanhas técnicas sensacionais perante seus olhos. Então, com isso a gente viu que foi um ótimo capítulo, foi um capítulo 10 bacana, mas o que a gente pode esperar pro próximo capítulo? Essa que é a questão. E se você tá perguntando, Haru-senpai, o que eu posso esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, meu querido Kohai, eu acredito que a gente deve esperar a luta de No Zero contra a Megícula. A gente verá os sentimentos do primogênito da família Shirva, todo o ressentimento, toda a raiva, todo o sentimento que ele esperou até chegar nesse momento, que ele guardou, digamos, todas as suas técnicas fenomenais para acabar com Megícula. Com isso, veremos o apoio de Noelle ser um pouco tardio, porque o No Zero vai querer se vingar antes de início, e depois a Noelle chega para mostrar que ela é a única que pode acabar com a Megícula. Então, com isso, eu acho que vai ser o início a ser desenvolvido no próximo capítulo, mas lembrando, é uma luta que vai gerar em torno de 2 a 3 capítulos, pelo menos é o que eu acredito, e com isso a gente vai ver outros lados ser explorados, seja Yami com Morris, talvez o Yami recobrando a consciência, talvez a chegada de Naruto, como o lado do Yuno, que é um lado que tá bem apagado, não tá sendo comentado, ou talvez a gente só veja alguns 2, 3 painéis só para ocupar uma página para ser de outro lado para explorar, como o pessoal dos Touros Negros, ou até mesmo a direção lá dos demônios de alto nível, mas o Fuegoleon dando conta de todos. Então isso pode acontecer, eu acredito que vai ser explorado um pouco, mas o foco agora vai ser em acabar com a Megícula e é isso que vai ser desenvolvido nos 2 capítulos que eu espero e acredito. Então você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo falando sobre o capítulo de número 302. E você já sabe, né? Logo, logo, a gente vem conversar com novas informações. Até lá, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata Na.